Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a lição 14, que vai falar de cálculo de medidas de comprimento e volume. Estamos lá na página 73. Ele inicia já lembrando ali para vocês como que eu faço o cálculo, né? Seja ali o paralelepípedo quanto o cubo, apesar de ele apresentar às vezes para vocês uma fórmula diferente, observe que acaba sendo a mesma ideia. O que eu faço para determinar esse volume? Eu calculo a área da base e depois eu multiplico pela altura. Nesse caso, a área da base é A vezes B. E multiplico pela altura, que é C. Assim como acontece com o cubo, né? O que a gente faz aqui? Multiplica a área da base, A vezes A. E depois multiplica pela altura, que é A também. Então, eu poderia ainda dizer que isso aqui é A ao cubo. E por que é interessante você entender que ele funciona dessa forma? Porque quando a gente pensa num outro tipo de prisma, que não seja um cubo ou um paralelepípedo, por exemplo, esse prisma de base triangular, eu tenho que entender que ele é a área da base vezes a altura. Então, qualquer prisma eu tenho a mesma forma. Aí depois eu só preciso olhar para a base. Nesse caso aqui, a base é um triângulo, por isso que ficou nesse formato a minha fórmula, né? Então, seja o paralelepípedo, seja o cubo, como seja qualquer outro prisma, se eu vou calcular o volume, eu vou fazer a área da base vezes a altura, certo? Então, seguindo aqui na página 74, ele fala também um pouquinho sobre o volume do cilindro. E observe que é a mesma ideia, tá? Você também vai fazer a área da base vezes a altura. Só que o que acontece? Agora a sua base é um círculo. E como eu calculo a área do círculo? πr ao quadrado. Então, seja um prisma, ou seja, até mesmo um cilindro, a fórmula é igual. A única coisa que você precisa se atentar é quem é que está na base, mas sempre será a área da base vezes a altura. E aí isso às vezes fica um pouquinho mais fácil para você não ter que decorar como se fosse mais uma fórmula nova. Então, pessoal, agora vamos aplicar essas ideias. Que tal lá na página 75, a questão 4? O Felipe deseja construir uma cisterna no formato de um cilindro reto, como na imagem abaixo. Qual será a capacidade dessa cisterna? Olhando para as alternativas, eu sei que eu vou calcular ali o meu volume e ele está pedindo em decímetros cúbicos, mas aqui as informações estão em metros. Se você não lembrar, vai pensar lá na escadinha de conversão de medidas, né? Temos quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetro, centímetro e milímetro. Olha o decímetro logo abaixo do metro. Cada vez que eu descia, eu multiplicava por 10, se eu subia, eu dividia, né? Então aqui fica fácil, é até melhor para fazer as contas, porque vai ficar um número inteiro. Então, ao invés de ter um diâmetro de 2,4 metros, eu tenho um diâmetro de 24 decímetros. Ao invés de ter uma altura de 6,4 metros, eu tenho uma altura de 64 decímetros. Como eu quero calcular o volume é calculado de que forma? A área da base vezes a altura. E para calcular essa área da base, eu vou fazer πr ao quadrado. Só cuidado que isso aqui não é o raio, né? Essa informação que a gente tem ali é o diâmetro. Então, para poder calcular, a gente vai ter que dividir por 2. Então, vamos falar. O volume total vai ser o π, 3,14, o raio, que é 12 ao quadrado, vezes a altura, que é 64. Então, o volume é 3,14 vezes 144 vezes 64. Você vai fazer essa multiplicaçãozinha aqui e vai chegar na resposta 28.938,24 decímetros cúbicos. Alternativa correta, letra C. Faz os cálculos lá que você vai encontrar essa solução, ok? Tranquilos? Então, aqui era só para a gente ver a ideia de como eu posso aplicar essas fórmulas. Avançando agora aqui um pouquinho, vamos resolver juntos a questão 7, lá na página 77. Os dois reservatórios representados abaixo estão completamente cheios com um líquido de mesma densidade. Sabendo que a quantidade de líquido contida no reservatório cúbico tem medida de massa igual a 800 gramas,
Quantos gramas tem a quantidade de líquido contida no reservatório do formato do bloco retangular? Traduzindo, ele está falando para você que a quantidade de líquido ali tem uma certa massa e quer descobrir no outro. Só que é o mesmo líquido, então elas são proporcionais. Se tiver mais, vai pesar mais, se tiver menos, vai pesar menos. Então o que a gente precisa fazer? Descobrir o volume dos dois e depois comparar. Aqui a gente consegue resolver com uma regra de 3 ou pensar em proporção, né? Então, quem que é o volume aqui do primeiro? Tá vendo que é tudo igual? 10, 10, 10 é um cubo. Então isso aqui é 10 ao cubo. O volume vai ficar, então, 1000. Ele é um pouquinho mais fácil de fazer, 1000 centímetros cúbicos. Agora a gente vai calcular o outro. Quem é o volume no outro? 10 vezes 6 vezes 8. 6 vezes 8, 48. Então, com isso, a gente tem que o volume é 480 centímetros cúbicos. Encontrado o volume, agora a gente vai relacionar com essa massa, né? Então, eu sei que ali onde tem 1000 centímetros cúbicos, ele corresponde a 800 gramas. Agora, esse que tem 480 centímetros cúbicos vai corresponder a X. Se eu vou diminuir, tem que diminuir na mesma proporção. Multiplica cruzado, né? Então, 1000x é igual a 480 vezes 800. Simplifica aqui, ó, 3 zeros, consigo tirar 3 zeros. Como isso, eu já sei que o x é 48 vezes 8. Vamos fazer a continha aqui rapidamente. Vai dar 64, 32, 38. Chegamos a 384 gramas. Então, é uma ideia que misturou agora volume ainda com regra de 3 ideias de proporção. Então, agora os assuntos eles vão vir cada vez mais, né, misturados ali dentro de uma única questão. Pessoal, a gente vai finalizando por aqui e agora eu aguardo vocês na próxima lição.